Esta é a história do dia da Rádio Observador. Vladimir Putin perdeu o apoio dos militares? Vladimir Putin mergulha nos braços de uma multidão em Derbent, no Daguestão, a 2.000 quilómetros de Moscovo. Uma imagem rara do presidente russo a que não será alheia a Marcha da Justiça, assim batizada e lançada por Evgeny Prigozhin, o líder do grupo Wagner, que há uma semana se lançou a caminho de Moscovo. Nunca o mundo tinha assistido a tamanha ameaça à autoridade de Putin. Estará a continuidade de Vladimir Putin no Kremlin verdadeiramente em risco? Terá perdido o apoio dos militares? Vou conversar com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Minho e especialista em segurança, Paulo Batista Ramos. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vindo, professor Paulo Batista Ramos. Obrigado eu pelo convite, Ricardo. Queria começar aqui a nossa conversa pelo general Sergei Surovikin. Quem é este homem? Chamam-lhe o general Armagedão, mas ele é mais o general Destruição. Ele ficou conhecido na guerra da Chechênia, como principalmente agora na Síria, principalmente depois de 2014, por ter uma tática completamente devastadora ou destruidora do ser impiedoso perante os adversários, e que consiste essencialmente em bombardeamentos aéreos indiscriminados, destruindo portanto, não só os adversários, mas como todas as infraestruturas, toda a população civil onde se encontra o alvo, digamos assim. Portanto, é visto como um indivíduo que é um autêntico carniceiro. E Surovikin é importante para esta história, para esta conversa, porque sendo um oficial de topo das Forças Armadas russas, terá tido conhecimento prévio da insurreição de Prigozhin. E depois esteve uns dias desaparecido, agora a filha veio dizer que não, que está tudo bem, que o senhor até está a trabalhar e está bem, mas o ponto aqui é, haverá mais oficiais de topo das Forças Armadas russas que podem ter tido este tal conhecimento prévio da ação do grupo Wagner? É preciso fazer uma nota prévia a essa pergunta, é que toda a informação que nós estamos a receber deste alegado golpe, a quem lhe chama tentativa de golpe, a quem lhe chama rebelião, mas sobre isso talvez falaremos mais tarde, está a vir do lado americano, está a vir de fugas de informação dos serviços de inteligência americanos para os órgãos de comunicação social americanos, e é através dessas fugas que nós estamos a tomar conhecimento, nomeadamente que, eventualmente, Prigozhin teria mais ou menos em conluio com Surovikin. E é nesse contexto que o Surovikin terá sido preso. Portanto, Surovikin é preso não por uma reação russa, mas pelo este volume de informação. Isto parece quase uma operação, uma PSYOPS, uma operação psicológica de informação levada a cabo pelos americanos, de dizer que Prigozhin não estava sozinho e que este talvez fosse um dos seus aliados. Portanto, até que ponto haveria ou não conhecimento prévio da chefia militar russa, do Estado-Maior russo, não acredito. De alguns elementos dentro desse Estado-Maior, enfim, talvez. Mas, professor, Prigozhin parou a 200 quilómetros de Moscou, aparentemente porque quis, porque terá chegado a um pretenso acordo com Lukashenko, e aparentemente sem qualquer resistência. Isto também não é normal. Sim e não. Temos que também perceber como é que isto tudo começou. Prigozhin começou a dizer que queria retirar de Bakhmut, que já não fazia mais sentido o Wagner estar em Bakhmut, queria entregar Bakhmut às tropas regulares e, portanto, queria iniciar a retirada do grupo Wagner da frente de batalha. Portanto,
a informação que todos nós conhecíamos era que o grupo Wagner estava a retirar da frente de batalha. Portanto, havia uma história perfeitamente plausível para o grupo Wagner se aproximar, digamos assim, da fronteira russa. É preciso não esquecer que Rostov-on-Don, que é a tal localidade que terá sido tomada, ou pelo menos o quartel-general que comanda a ofensiva militar russa, terá sido tomado pelo Wagner, fica apenas a 100 km da fronteira da Ucrânia. Portanto, a história, portanto, a informação, a comunicação estratégica, se quisermos, que Prigozhin estava a ter, era perfeitamente plausível. Vamos entregar Bakhmut às forças regulares russas e vamos retirar aqui desta frente de batalha. Isto não é para nós. É preciso perceber que o grupo Wagner é um grupo de mercenários. Eles vão para a guerra por razões financeiras, para obter ganhos financeiros, não por razões nacionalistas ou patrióticas. Isto até pode estar no discurso do Prigozhin, mas não está de certeza na cabeça dos seus soldados, dos seus mercenários. Eles alistaram-se na Wagner para ganharem dinheiro. É por isso que eles estão em África, etc. Ou para escapar à cadeia também, não é? E alguns, na última fase, para escapar, digamos que é a elite do grupo Wagner, para ganhar dinheiro. Aqueles indivíduos que tinham sido ex-militares, tinham sido feito parte das forças especiais, juntaram-se ao Wagner, enfim, para ganhar dinheiro, como aquilo que os americanos chamam contractors, não é? Portanto, mercenários. E numa segunda fase, aquilo estava a correr tão mal ao grupo Wagner que ele teve que recorrer também aos prisioneiros, prometendo-lhe esse tal escapar à cadeia se fossem para a frente de batalha. Mas isso eram indivíduos não preparados militarmente, isso eram indivíduos que eram literalmente carne para canhão, o que significava que aquilo estava a correr bastante mal para o grupo Wagner, o que indiciava que ele queria sair da frente de batalha, que ele não estaria mais interessado em estar ali a suster os combates em Bakhmut. E é preciso também não esquecermos que as próprias autoridades ucranianas, principalmente o ministro dos negócios estrangeiros ucraniano, disse sempre que nunca iriam deixar cair Bakhmut. E a maioria dos analistas e observadores não compreendiam muito bem porquê, visto que não tem Bakhmut não tem uma especial relevância estratégica. Está arrasada, em não é? termos de logística, está completamente arrasada. Então, porquê a insistência dos ucranianos em resistir militarmente em Bakhmut? E agora parece que se percebe um pouco melhor, porque realmente eles estavam a combater aquilo que seria a tropa de elite das forças russas, embora uma tropa mercenária. E nos mercenários nunca, mas nunca se pode confiar. Nunca se pode confiar em tropa mercenária, isso é quase uma regra básica, digamos assim, da guerra. E, portanto, eu acho possível a surpresa, porque realmente Prigozhin anunciou que iria retirar as suas forças e provavelmente toda a gente olhou para essa movimentação de tropas, principalmente até Rostov-on-Don, como a tal retirada da frente de batalha. E, portanto, nunca ninguém imaginou que essa retirada iria se transformar numa cavalgada, numa ofensiva na direção de Moscovo. E a nossa imaginação está um pouco contaminada pelos romances e pelos filmes de espionagem, mas temos KGB no nosso imaginário e o herdeiro, o FSB, como organizações muito competentes nesta área. Será possível que os serviços de informação russos possam também ter sido surpreendidos por esta ação de há uma semana de Evgeny Prigozhin? Há duas hipóteses. Sim, podem ter sido surpreendidos ou enganados. Ao fim e ao cabo, o Prigozhin terá utilizado a famosa Maskirovka contra os seus, dizendo que estava a retirar, não ia mais para a frente de batalha, porque não tinha condições, estava sempre a fazer queixas e a acusar o Estado-Maior de não enviar munições, não enviar material de guerra, etc. E os próprios serviços de informações, o FSB e o SVR, que estão na Ucrânia, podem ter acreditado nesta retórica, digamos assim, de Prigozhin. Por outro lado, podem ter surpreendido
ter sido surpreendidos, e foram de certeza quando ele atravessou a fronteira e criou aquela coluna militar logo ao atravessar a fronteira da Ucrânia para a Rússia, para atacar Rostov. Portanto, a partir desse momento, acho que aí já não estavam surpreendidos, acho que aí já perceberam que algo se estaria a passar. Agora, não tiveram foi capacidade de reação. Não tiveram capacidade de reação de parar Prigozhin e a Wagner. Pelo menos até Rostov demonstraram que não tinham essa capacidade. Já voltamos à conversa com o professor da Universidade do Minho, Paulo Batista Ramos. Na segunda parte da História do Dia, procuramos respostas para esta pergunta. Até que ponto esta aparente inação das Forças Armadas russas pode revelar um elevado grau de isolamento de Vladimir Putin? As pessoas iam para lá jogar a dinheiro. Eu vi lá uma roleta. Este é o Encantador de Ricos. É a história de como Pedro Caldeira, o maior corretor da Bolsa Portuguesa, seduziu a alta sociedade dos anos 80 e perdeu os milhões que lhe confiaram. Estavam em choque. Aquilo foi quase como uma bomba, não é? Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, São José Correia, com banda sonora original de The Legendary Tigerman. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Voltamos à conversa com o especialista em Relações Internacionais e Segurança, Paulo Batista Ramos. Professor, em todo o mundo as notícias apontam para um golpe falhado de Prigozhin. Até que ponto foi falhado? Pode ter sido um teste? Penso que não foi um teste e penso que não foi um golpe falhado. Eu acho que na ideia de Prigozhin não era realmente fazer uma tentativa de golpe e decapitar o regime russo, afastando Putin do poder. Ao fim e ao cabo, o que ele queria, mais uma vez, demonstrar a Putin era a fraqueza dos seus generais e a incompetência e a incapacidade das suas forças militares. Isso sim ficou evidente. Mais do que o isolamento político de Putin, apesar de Putin agora estar a fazer, enfim, umas simulações de uns banhos de multidão junto da população civil, mas mais do que a ausência de apoio político de Putin, o que ficou demonstrado ou confirmado foi que as Forças Armadas russas estão mesmo muito debilitadas, incapacitadas e sem capacidade de reação. Acho que Prigozhin nunca teve intenções de chegar a Moscovo. Ele sabia que se chegasse a Moscovo iria haver derrame de sangue, iria haver combates e as probabilidades de um golpe de Estado para ele seriam baixas. Eu acho que seria muitíssimo difícil chegar ao cerne, ao centro do poder. Portanto, basicamente, ele, enquanto bom mercenário, quis se afastar da frente da batalha, ou quis se afastar do pântano em que se transformou para a Rússia a guerra na Ucrânia e, enfim, tentar iniciar uma nova vida ou voltar à vida anterior. Essa sim é que lhe dava prestígio e lucro, digamos assim. E muito dinheiro, não é? E não sei se haverá um provérbio semelhante em russo, mas por cá dizemos que enquanto o pau vai e vem, folgam as costas. Até que ponto a Ucrânia está ou pode aproveitar esta confusão no Kremlin, aparente pelo menos, sobretudo quando o grupo Wagner anuncia que vai deixar de combater na Ucrânia? Até que ponto é que isto pode ser aproveitado por Zelensky e por Kiev? Exatamente, eu acho que era essa mesma a intenção de Zelensky e de Kiev ao fazer a pressão que fizeram, a resistência militar que fizeram sobre o grupo Wagner em Bakhmut. O objetivo era precisamente esse, era expulsá-los da Ucrânia e com
com essa mensagem, fazer passar a mensagem, com esse ato, fazer passar a mensagem para todas as tropas russas: vejam, nós conseguimos resistir e derrotar aquilo que era a elite das vossas forças e, portanto, as restantes forças regulares pensem bem, pensem duas vezes no que estão a fazer no sul da Ucrânia e pensem no que é que vai ser o vosso futuro, pensem nas vossas famílias. Portanto, a ideia era desmoralizar, desmotivar todas as forças regulares russas que estavam a ser enviadas em certa medida à força. Estava a haver um recrutamento já compulsivo para a frente de guerra na Ucrânia e, portanto, obviamente que Kiev vai tirar vantagem, já está a tirar vantagem, já há notícias que já conquistou mais território, até território que estava ocupado desde 2014 já foi reconquistado pela Ucrânia. E penso que se não fossem tomadas aquelas medidas da destruição da barragem, de inundação de outras zonas do sul da Ucrânia não tão faladas, penso que talvez os ganhos já fossem ainda mais visíveis. Portanto, eles tentaram retardar efetivamente ao máximo a ofensiva ucraniana e ao mesmo tempo demonstram que estão debilitados. Portanto, há quase uma autoconfirmação que as forças russas estão verdadeiramente incapacitadas de conter essa ofensiva ucraniana com o tal apoio do material bélico e não só logístico, etc., dos países ocidentais. E se a Rússia mergulhar em revoltas ou até numa guerra civil, alguns comentadores apontaram para essa possibilidade, quão preocupados devemos estar em relação à questão nuclear ou o acesso ao maior arsenal de armas nucleares do mundo? Sim, isso é uma preocupação, é um cenário que não deve ser descartado. A Rússia é efetivamente um Estado pluriétnico ou plurinacional, com várias nacionalidades, plurirreligioso, é realmente um mosaico, é um Estado bastante fragmentado em termos populacionais, e não é de todo de descartar que alguns senhores da guerra ou alguns senhores mais que controlam determinadas regiões nacionalistas aproveitem esse facto ou aproveitem esta debilidade que podem sentir no centro para tentar, a partir depois da periferia, provocar instabilidade na Rússia. E também não é de descartar que haja realmente entre eles alguns que possam efetivamente, como aconteceu com o Prigozhin, chegar a determinados pontos ou a determinadas instalações onde se encontram armazenadas essas armas nucleares. Agora, tomar posse das armas nucleares é uma coisa, utilizá-las é outra. É preciso saber utilizá-las, é preciso ter know-how, e eu penso que só a mera questão da tomada de posse de armas nucleares é um trunfo suficientemente grande para alguns movimentos separatistas ou independentistas, já é um trunfo suficientemente forte para que possam alcançar os seus objetivos sem ter que as utilizar. Portanto, já tem aqui, digamos, mais um instrumento de negociação ou de pressão sobre Moscou e sobre o Ocidente para levar a cabo os seus intentos e eventualmente separatistas. E uma semana depois desta marcha do grupo Wagner, Putin estará mais isolado do que nunca, professor? Isolado não sei, mas pareceu-me bastante mais velho, pelo menos naquelas declarações que ele faz 12 pelo menos mais depois, desgastado, não é? Muito desgastado. Ele parecia que tinha 80 e tal anos, ele tem 70 anos e parecia um homem de 80 e tal anos. Nunca se viu aquilo em Putin, não é? Toda aquela postura dele sempre muito autoconfiante e sempre muito a emanar muito brilhantismo. Demonstrava realmente um homem agastado, desgastado e sem saber o que fazer.
e a perder o momento, a perder o ciclo da tomada de decisão, e principalmente o ciclo da tomada de decisão comunicacional. Quem estava a comandar as operações do ponto de vista da comunicação estratégica era Prigozhin. Ele é que estava a ditar as regras e viu-se um Putin a ser derrotado no seu próprio jogo. Portanto, isso parece-me um facto. Quanto ao isolamento político-militar de Putin, parece-me um pouco apressado essa análise, porque isto afetou, da mesma forma que afetou Putin, afetou também as chefias militares. Portanto, eles têm todo o interesse em manter-se coesos e unidos. Porque a grande dúvida é se pode cair, não é? Exatamente. Portanto, há aqui, e se cai Putin, cai toda uma série de gente à volta de Putin, quer no setor militar, quer no setor económico, os famosos oligarcas, e portanto acho que há aqui um interesse que essa oligarquia securitária ou económica se mantenha unida, não porque gostem uns dos outros, não porque até não estejam a desconfiar agora uns dos outros, ninguém confia em ninguém, mas porque há aqui uma convergência de interesses. Uma questão de sobrevivência quase. Sobrevivência, exatamente. Mas, professor, isto leva-nos também, e esta semana andámos a pensar nisto, não é? Que se Putin cair, não sabemos quem o poderá substituir, mas sabemos que poderá ser ainda pior, ou não? Sim, o pior é sempre possível, o pior cenário é sempre possível, sim. É chamado cenário fantasma. O pior é sempre possível, sim. Nós não vamos estar aqui a pensar com sonhos, digamos assim, cor-de-rosa, que Putin cai e a Rússia se vai transformar. Que é uma espécie de primavera, não é? É, exatamente, e vai haver mais uma transição para a democracia pacífica, etc. O que nós temos assistido nos últimos 10 anos, noutras regiões do globo, não tem sido isso, não é? Portanto, se pensarmos logo nas primaveras árabes, especialmente no Egito, não é? O Mubarak caiu, mas o que veio a seguir foi pior que o Mubarak, e depois, para substituir aquilo que era pior que o Mubarak, ainda veio outra solução pior do que o Mubarak. Portanto, esta ideia do Ocidente ambicionar ver uma Rússia mais europeia ou mais defensora dos valores europeus, enfim, acho que deve haver algum cautelismo, alguma cautela e algum ceticismo quanto a esse desfecho, sem dúvida. Muito obrigado, professor Paulo Batista Ramos. Eu é que agradeço. Paulo Batista Ramos é especialista em segurança internacional e é professor na Universidade do Minho. Esta foi a história do dia. E aqui fica aquele pedido especial a quem nos ouve clicar em seguir nas plataformas que usa habitualmente para ouvir podcast. Para nós é mesmo importante. Este episódio teve produção de Inês Santos, sonoplastia de Artur Costa e a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até segunda.